Boa noite. Boa noite. Bem-vindos, bem-vindas. Olá. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para a nossa roda de meditação. Um beijo, Gui. Muito bom. Eu estava terminando um atendimento, achei que eu ia chegar atrasada, mas deu tempo. Tudo bem com todos? Como é que estão? Boa noite. Também estava contando os dias para voltar. Muito bom. Um beijo. Muito bom. Hoje, então, inicio o ciclo aqui com vocês. Espero que todos estejam bem. Eu vou falar um pouquinho sobre, já que a gente acabou de entrar em dezembro, vamos falar um pouquinho sobre esse tempo, né? De alguma forma, eu vejo que nos atendimentos as pessoas já falam, né? Sobre a correria, sobre muita coisa, enfim. Então, eu vou puxar o gancho desse momento que a gente tá, dezembro. Quem que aqui, né, se reconhece um pouco nesse movimento que parece que eu brinco que é o inconsciente coletivo. Entra dezembro, parece que tá todo mundo muda o ritmo. Mas assim, eu gosto de pensar, eu gosto de falar para as pessoas que uma coisa é esse ritmo externo que, enfim, o mundo tem, né? E hoje, de fato, a gente vive num ritmo acelerado demais, né? O mundo, né? Vamos dizer assim. Mas quando eu falo desse tempo externo, eu falo sobre as nossas obrigações, sobre prazos, sobre as nossas demandas, sobre o próprio calendário, né, em si. E aí, eu vou falar pegar dezembro, porque parece que dezembro tudo parece que fica mais acelerado, tudo fica mais, os prazos ficam mais apertados, tudo fica, né, uma sensação de urgência maior. E aí muitas pessoas acabam entrando, né, numa ansiedade, nessa sensação de não vou dar conta, enfim, a correria em si, né? Esse é o tempo externo. E eu falo que cada um tem o seu tempo interno. E é preciso reconhecer esse tempo interno. Ele é um tempo mais subjetivo. É um tempo que está relacionado mais às emoções. É o tempo da alma, como eu gosto de falar. É o tempo onde o inconsciente trabalha, é onde ele opera, onde os significados, onde vamos encontrando mais significados, né? Os significados, eles
amadurecem, né? Vamos dizer assim. Então é onde a vida realmente acontece. Eu sei que a sensação é que a vida acontece fora, mas a gente precisa fazer ela acontecer dentro também, tá? E acho que muitas das vezes que algumas pessoas entram no sofrimento é porque quando há um desencontro grande, né, entre esses dois tempos, o tempo externo e o tempo interno, tá? São ritmos muito diferentes, né? É claro que para o tempo externo eu acabo me adaptando a isso. Mas eu preciso reconhecer e muitas vezes respeitar o meu tempo interno, ou seja, porque uma coisa é esse eu adaptado ao mundo externo, outra coisa é esse eu profundo, né, que na psicologia junguiana a gente chama de self. Então, e quando tem esse desencontro muito grande, isso causa, né, vai trazendo uma série de sintomas, irritação, às vezes muita sensação de vazio quando eu tô só na adaptação ao externo e eu tô, né, faço essa desconexão com o meu interno, enfim. Então, vai gerando alguns sintomas. Então, é necessário a gente, de alguma forma, por isso que as pausas são importantes, encontrar os momentos que são significativos para você, porque aí você está funcionando no seu tempo, né? Deixando o tempo externo andar no tempo dele, mas você encontra o seu ritmo, tá? Então a pergunta aqui é aonde, né? Aonde você encontra esse ritmo interno seu? Como que esse tempo interno ele se manifesta para você? Aonde há essa conexão, né? Então isso é importante, acho que para cada um aí perceber aonde, né, você faz essa conexão, tá bom? Porque uma coisa é muito diferente da outra, ainda mais hoje em dia, já que a gente vive nessa loucura toda. E eu estava lendo a respeito, né, dessa sensação, de fato, que muitas pessoas experimentam quando chega dezembro. E existem uma série de hipóteses. O que é interessante, eu vou falando um pouquinho delas ao longo aí do ciclo, mas uma delas é que dezembro ele é o último mês do ano. Então ele dá essa sensação de fim. E a sensação de fim, ela é como se ela despertasse algum mecanismo nosso de urgência. Então eu vou entrando naquele modo do tipo, eu preciso finalizar isso, eu preciso entregar isso, eu preciso dar conta disso, e aí e de fato, né, dezembro ele acaba tendo, de certa forma, algumas demandas diferentes dos outros meses, né? E aí fica muito, né? E as pessoas acabam realmente vivendo dezembro de uma maneira muito complicada, assim, né? De uma maneira muito negativa, tá? Então, mas uma das questões por isso, porque como ele é o último mês, ele dá é como se acionasse para nós o agora ou nunca, sabe assim? Como se eu entrasse ali numa cobrança de que quero, sei lá, né, iniciar o outro ano sem isso, enfim. Então isso vai gerando um monte de outras coisas que eu vou falando ao longo aí do ciclo, tá? Mas acho que essa sensação de que esse tempo, esse ano, né, tá acabando, produz, né, anseia, vamos dizer assim, que cada um termine, né, finalize, enfim, feche esse ciclo dentro aí da cobrança que faz a si mesmo, tá bom?
junto com tudo que tem, né? Que são festas, etc., encontros, né? Confraternizações, enfim. Mas diria que é um mês gostoso, se a pessoa consegue harmonizar tudo isso. E o que seria o ideal, né? Nem sempre é o real, mas seria o ideal. Então, mas de fato a gente percebe que dezembro é como se tudo acelerasse. Esse tempo externo, você também percebe alguma mudança ali. Já é acelerado normalmente, mas dezembro parece que tudo fica pior, né? Enfim, então vamos nesse momento de meditação se conectar com o nosso tempo interno, que eu acho que é importante. Então esse é o convite para a meditação de hoje, tá bom? Muito bom. Então, sente-se de uma forma confortável, coluna ereta, alinhe o queixo, repouse suas mãos sobre as pernas, traga sua presença e respire profundo. Eu vou colocar a música e a gente começa. Então, respire. Faça uma inspiração profunda e ao expirar, feche amorosamente os seus olhos e ao fechar os seus olhos, abra os olhos da alma. Volte o olhar para dentro de si. E respire profundo, devagar e amorosamente. E a cada respiração, caminhe para encontrar seu eu interior, sua essência. Respire. E através da sua respiração, você ancora a conexão com esse espaço sagrado dentro de você. Relaxe o corpo, qualquer ponto de tensão que você ainda encontre em você, vá serenando seus pensamentos, se mantendo presente através da sua respiração. Lembrando que quanto mais profunda for a sua respiração, quanto mais devagar for a sua respiração, e quanto mais amorosa for a sua respiração, mais fácil será a sua meditação. Vai percebendo o ritmo natural da sua respiração, sem a necessidade de apressar, de controlar. Respire.
Então lembre-se de como o mundo ao seu redor tem se movido. Demandas, expectativas, a pressa, os compromissos. Observe tudo isso e mais, como quem observa uma paisagem pela janela. Sem entrar, sem se envolver, apenas vendo de longe esse ritmo externo. E perceba como esse tempo externo é rápido. Quase sempre mais rápido do que o seu corpo gostaria. Respire e observe. Então agora, se for confortável, se fizer sentido para você, leve a mão ao peito. Mas você pode apenas sentir também o seu coração. Sinta o ritmo. Esse é o seu tempo interno. Não tem atraso, não tem erro, apenas seu. Meu convite, respire acompanhando o ritmo do coração e não o do mundo. Sinta que esse é o compasso da sua alma e ele tem a velocidade exata que você precisa, nem mais, nem menos. Então, por um instante, por alguns minutos, fique descansando nesse compasso interno, nessa conexão com o ritmo da sua alma. Respire e mantenha a conexão com o ritmo da sua alma. Apenas reflita quais os momentos que eu mais desrespeito o meu ritmo. E de que forma eu poderia
desacelerar. Quais são os momentos que mais propiciam a conexão com o seu ritmo, com o ritmo da sua alma? Respire profundo, integrando em seu coração a conexão com o seu ritmo. Porque o seu tempo interno é um lugar seguro e ele pode estar sempre disponível para você. Respire profundo. Reconheça o que você poderia agradecer no dia de hoje. Sinta a gratidão. E traga a consciência mais uma vez para a sua respiração. Traga a consciência para o seu corpo. E bem devagar, no seu ritmo, no seu tempo, vai voltando para o aqui e agora. E assim que se sentir pronto, pronta, amorosamente, vai abrindo os olhos. Muito bom. Muito bom. Espero que todos tenham conseguido se conectar aí, cada um com o seu ritmo, e que encontre mais oportunidades de fazer essa conexão. Eu acho que a gente tem que reconhecer qual é o nosso ritmo, e acho que a adaptação não é só com o externo, é também com o interno. É isso, às vezes a gente não leva isso tão a sério e é importante. Muito bom, obrigada pela presença, pela companhia. Amanhã a gente se encontra aqui mais uma vez. Obrigada, Namaskar. Boa noite a todos. Até amanhã. Bom descanso.